sua esposa, com suas emoções em um turbilhão. Mas Josh e Chris mal percebiam que aquele retrato existia. Ele pensava nela com frequência e sentia saudade do companheirismo que tinham entre si e da amizade que havia sido o alicerce sobre o qual o casamento fora construído. E quando se atrevia a ser honesto consigo mesmo, ele sabia que queria ter aquilo tudo novamente. Alex se sentia muito sozinho, embora se incomodasse em ter que admitir aquilo. Durante vários meses depois de tê-la perdido, simplesmente não conseguia imaginar que viesse a se relacionar com outra pessoa. Nem mesmo via a possibilidade de voltar a amar alguém. Mesmo depois de um ano, aquele era o tipo de pensamento que ele se forçava a afastar da mente. A dor ainda era muito forte e recente, e as lembranças dos dias vividos com Carly eram fortes demais. Passado alguns meses, levou as crianças ao aquário municipal, e quando estavam em frente ao tanque com os tubarões, ele começou a conversar com uma mulher jovem e atraente que estava ao seu lado. Como ele, a mulher também havia trazido seus filhos, e como ele também não usava aliança no dedo. Os filhos dela tinham a mesma idade de Josh e Chris, e enquanto os 4 pequenos estavam distraídos, apontando para os peixes, ela riu de alguma coisa que ele disse, o que fez Alex sentir uma fagulha de atração. Algo que fez lembrar daquilo que um dia sentiu. Depois de algum tempo, a conversa chegou ao fim e os dois se afastaram em direções opostas. Mesmo assim, quando estavam saindo do aquário, ele a viu mais uma vez. Ela acenou para ele e, durante um instante, ele considerou correr até ela para pedir o número do seu telefone, mas não chegou a fazer isso. Em um momento depois, ela entrou no carro e saiu do estacionamento. Alex nunca mais voltou a vê-la. Naquela noite, ele esperou que uma onda de remorso e arrependimento viesse tomar conta de seus pensamentos, mas estranhamente isso não aconteceu. O que fez no aquário também não lhe pareceu errado. Em vez disso, pareceu-lhe algo normal, uma coisa que não era excitante ou alarmante, mas normal, e de algum modo ele percebeu que estava começando a superar o que havia acontecido. É claro, aquilo não significava que ele estava pronto para mergulhar de cabeça na vida de solteiro. Se acontecesse, tudo bem, e se não acontecesse, ele imaginava que só pensaria em atravessar aquela ponte quando chegasse até lá. Estava disposto a esperar até encontrar uma pessoa certa, alguém que não somente trouxesse a alegria de volta à sua vida, que amasse seus filhos tanto quanto ele os amava. Entretanto, ele sabia que nessa cidade as chances de encontrar uma pessoa assim eram infinitamente impossível. Southport era pequena demais. Quase todas as pessoas que ele conhecia estavam casadas, aposentadas ou frequentando alguma das escolas locais. Não havia muitas mulheres solteiras na cidade, especialmente mulheres que aceitassem os filhos que ele já tinha. E com certeza esse era o detalhe que dificultava tudo. Ele poderia se sentir sozinho, poderia estar carente e querendo companhia, mas não estava disposto a sacrificar o bem dos seus filhos para conseguir isso. Eles já haviam passado por muitas dificuldades e sempre seriam uma propriedade na vida de Alex. Mesmo assim, havia uma possibilidade, ele imaginava. Outra mulher despertava seu interesse, embora ele não soubesse quase nada a seu respeito, exceto que ela era solteira. Ela vinha à sua loja 1 ou 2 vezes por semana, desde o começo de março. Na primeira vez que a viu, ela estava muito magra e pálida, quase raquítica e digna de pena. Normalmente, ele não olharia 2 vezes para ela. As pessoas que passavam pela cidade frequentemente iam à loja para comprar refrigerantes, gasolina ou salgadinhos. Ele raramente voltava a ver aquelas pessoas. Mas aquela mulher não queria nada disso, e em vez disso, ela mantinha a cabeça baixa enquanto andava pelos corredores de verduras e legumes, como se tentasse passar despercebida, como um fantasma em forma humana. Infelizmente, para ela, aquilo não funcionava. Ela era atraente demais para não ser notada. Ainda não devia ter feito 30 anos, ele imaginou, e o seu cabelo castanho tinha um corte irregular na altura dos ombros.
Ela não usava maquiagem, tinha as maçãs do rosto proeminentes e os seus olhos grandes e arredondados. Não lhe davam uma aparência elegante, embora um pouco frágil. Quando ela veio até o caixa registradora, ele percebeu que de perto ela era ainda mais bonita do que ele havia notado enquanto andava entre os corredores. Tinha olhos com um castanho esverdeado, salpicado com um tom dourado, e seu sorriso breve e distraído desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Sobre o balcão, ela não colocou nada além de estritamente necessário: café, arroz, aveia em flocos, macarrão, pasta de amendoim e alguns artigos de higiene pessoal. Ele pressentiu que, se iniciara uma conversa, iria deixá-la desconfortável e preferiu somar o preço dos produtos em silêncio. Enquanto se ocupava com os preços, ele ouviu falar pela primeira vez: "Você tem feijões que não sejam daqueles enlatados?" "Lamento, não costumo ter esse tipo em estoque", respondeu ele. Enquanto guardava as compras dela em uma sacola, percebeu que ela olhava pela janela distraidamente, mordendo seu lábio inferior. Por algum motivo, teve a estranha impressão de que ela estava a ponto de chorar. Ele limpou a garganta. "Se é algo que você vá precisar, regularmente, eu posso falar com os meus fornecedores e trazer alguns pacotes aqui para a loja. Precisa apenas saber de que tipo você gosta. Não quero incomodar", disse ela. Quando ela respondeu com sua voz, não era mais alta do que um murmúrio. Ela pagou a conta com notas de baixo valor e, depois de pegar a sacola plástica, saiu da loja. Para sua surpresa, ela continuou andando depois de sair do estacionamento, e foi naquele momento que ele percebeu que ela não estava chegando ali de carro. Aquilo só fez aumentar sua curiosidade. Na semana seguinte, havia feijões na loja. A Alex havia encomendado 3 tipos: feijão carioca, feijão cavalo e favas, embora apenas um pacote de cada. Quando ela voltou, ele fez questão de mencionar que os feijões estavam na prateleira inferior no canto, ao lado do arroz. Trazendo os 3 pacotes até a caixa registradora, ela perguntou se ele teria uma cebola. Alex apontou para um pequeno saco de cebolas que estava em um cesto ao lado da porta, mas ela balançou a cabeça. "Só preciso de uma", murmurou ela, quase como se pedisse desculpas, com um sorriso hesitante. Suas mãos tremiam enquanto ela contava as notas, e novamente foi embora a pé. Desde então, sempre havia feijões em estoque, sempre havia possibilidade de comprar uma cebola que não estivesse dentro de um pacote com outras. E nas semanas que se seguiram aquelas 2 primeiras visitas, ela acabou de se tornando uma cliente regular. Embora ainda não falasse muito, ela parecia menos frágil e menos nervosa, conforme o tempo passava. As olheiras dela estavam gradualmente desaparecendo, e ela chegara a ganhar um pouco de cor durante os meses recentes, em que houve vários dias de tempo bom. Até um pouco de peso ganhara. Não muito, mas o bastante para suavizar as suas feições delicadas. Sua voz também estava mais forte, embora esse fato não demonstrasse qualquer sinal de que estivesse interessada nele. Aquela garota já conseguia olhá-lo nos olhos por mais algum momento, antes de finalmente virar o rosto. Eles não haviam avançado muito, além das frases como "encontrou tudo o que estava procurando" e "sim, obrigada". Mas em vez de fugir da loja como um cervo perseguido por caçadores, ela às vezes circulava mais tempo por entre os corredores e havia até mesmo começado a conversar com Christie quando as 2 estavam sozinhas. Foi a primeira vez que ele a viu baixar a guarda. Sua atitude tranquila e expressão aberta demonstravam que ela tinha afeto por crianças, o que fez pensar que ele vira a mulher que outrora ela fora e que poderia voltar a ser, dependendo das circunstâncias. Da mesma forma, Christie parecia ter visto algo diferente naquela mulher. Depois que ela saiu, sua filha disse que havia feito uma nova amiga e que ela se chamava Senhorita Kate. Mesmo assim, isso não significa que ela se sentiu confortável na presença de Alex. Na semana passada, depois de ter conversado despreocupadamente com Christer, ela se vira lendo as contracapas dos livros em estoque na loja. Ela não comprou nenhum, e quando lhe perguntou casualmente se estava procurando por algum autor em particular, Alex notou um lampejo de velho nervosismo. Percebeu que não devia ter mencionado
a observação. Deixe para lá, disse ele, acrescentando rapidamente, não é importante. Quando ela saiu pela porta, entretanto, parou por um momento com a sacola de compras junto ao corpo. Virou-se lentamente na direção dele e murmurou, eu gosto de Dirks. Ao dizer aquilo, ela abriu a porta e se foi, caminhando pela rua. Ele vinha pensando nela cada vez mais frequentemente, desde então, mas eram pensamentos vagos, cercados por mistérios e tingido pelo desejo de conhecê-la melhor. Não que ele soubesse como fazer aquilo. Além do ano em que cortejou Carly, ele nunca fora muito bom no jogo de romance. Durante a faculdade, entre o tempo que dedicava à prática de natação e aulas, tinha poucas oportunidades para sair com garotas. Enquanto esteve no exército, ele se dedicou totalmente à sua carreira, trabalhando bastante e sendo transferido de uma base para outra, com cada promoção que recebia. Embora tivesse saído com algumas mulheres, em sua maioria eram romances efêmeros, que começavam e terminavam no quarto. Às vezes, fazendo um retrospecto de sua vida, ele mal reconhecia o homem que costumava ser. E ele sabia que Carly fora a responsável por aquelas mudanças. Sim, às vezes era difícil reconhecer-se, e sim, ele se sentia sozinho. Alex sentia saudade de sua esposa, e embora nunca tivesse contado a ninguém havia momentos em que podia jurar que sentia a presença dela por perto, cuidando dele e fazendo de tudo para que ele ficasse bem. Devido ao tempo excelente que fazia, a loja estava mais movimentada do que do habitual naquele domingo. Quando Alex destrancou a porta às 7 da manhã, já havia 3 barcos amarrados no ancoradouro, esperando que a bomba de gasolina fosse ligada. Como já era típico, enquanto pagavam pela gasolina, os donos dos barcos aproveitavam para comprar petisco, bebidas, saco de gelos para levar nos barcos. Roger, que estava trabalhando na churrasqueira, como sempre, não teve um minuto de folga desde que colocou seu avental. As mesas estavam cheias de gente comendo salsichas empanadas, cheeseburgers e pedindo algumas dicas sobre o mercado de ações. Geralmente, Alex ficava no comando da caixa registradora até o meio-dia, quando passaria as rédeas a Joyce. Assim como Roger, Joyce era uma funcionária que facilitava muito o trabalho de cuidar da loja. Joyce, que havia trabalhado no tribunal até o dia de sua aposentadoria, veio de presente com a loja, por assim dizer. O sogro de Alex a contratara havia 10 anos, e agora mesmo, contando 70 anos de idade, ela não dava qualquer sinal de que se quisesse levar uma vida mais tranquila. Seu marido morrera alguns anos antes, seus filhos haviam se mudado para outras cidades, e ela tratava os clientes como se fosse uma verdadeira família. Joyce era uma característica da loja, como os produtos nas prateleiras. Além disso, ela entendia que Alex precisava passar um tempo com os filhos, longe da loja, e não se incomodava em ter que trabalhar aos domingos. Assim que chegava, ia direto para trás do balcão, onde estava a caixa registradora, e dizia a Alex que ele podia ir para casa. Parecia ser realmente a chefe do lugar, em vez de uma das funcionárias. Joyce também era a babá, a única pessoa com quem ele confiava de ficar com as crianças se ele tivesse que sair da cidade. Aquilo não era muito comum. Acontecera apenas 2 vezes nos últimos 2 ou 3 anos, quando ele se encontrara com um velho amigo dos tempos do exército, em Raleigh. Mas Alex reconhecia que Joyce fora uma das melhores coisas que já acontecera em sua vida. Quando ele precisava dela, Joyce sempre estava pronta para ajudar. Enquanto esperava pela chegada de Joyce, Alex andou pela loja, verificando as prateleiras. O sistema informativo era ótimo para gerenciar o inventário, mas ele sabia que as fileiras de números 100 sempre contavam toda a história. Às vezes achava que tinha uma noção melhor do que precisava ser reposto se realmente olhasse para as prateleiras para verificar o que havia sido vendido no dia anterior.
O sucesso de uma loja exigia que as mercadorias fossem repostas o mais rapidamente possível, e aquilo significava que, em vez por outra, tinha que oferecer produtos que nenhuma outra loja oferecia. Ele tinha compotas de geleias caseiras, tempero em pó feitos com base de receitas secretas e que davam mais sabor às carnes e aos cortes de porco, uma boa variedade de frutas e vegetais enlatados, produzidos na redondeza. Até mesmo pessoas que faziam compras regularmente em supermercados, como Food Lion ou Piggly Wiggly, vinham frequentemente dar uma olhada na loja de Alex para comprar os produtos especiais que ele fazia questão de manter em estoque. Ainda mais importante do que o volume de vendas de um produto, ele gostava de saber sobre quantos certos produtos eram vendidos, algo que não aparecia necessariamente em suas planilhas. Alex havia percebido que, por exemplo, que o pão para cachorro-quente vendia muito bem aos finais de semana, mas raramente saía das prateleiras durante a semana. Com pães tradicionais era o oposto. Percebendo isso, aproveitou para manter mais unidades de cada um deles em estoque quando a demanda aumentava. E as vendas cresceram. Não era muito, mas o dinheiro extra o ajudava a manter sua pequena loja lucrando, enquanto as grandes cadeias de lojas e supermercados tiravam a maioria das pequenas empresas locais do mercado. Enquanto examinava as prateleiras, ele começou a imaginar do que iria fazer com as crianças naquela tarde e decidiu levá-las para um passeio de bicicleta. Carly sempre gostou de colocar as crianças em um carrinho de bebê, especialmente feito para ser conectada a uma bicicleta e de pedalar em direção à cidade. Mas um passeio daqueles não era o bastante para ocupar a tarde toda. Talvez eles pudessem ir de bicicleta até o parque. Talvez fosse algo que eles quiseram fazer. Com uma rápida olhada em direção à porta da frente, para ter certeza de que ninguém estava prestes a entrar na loja, ele correu até o cômodo que servia como depósito na parte de trás da loja e colocou a cabeça para fora de uma janela. Josh estava pescando no ancoradouro, a coisa que ele mais gostava de fazer na vida. Alex não gostava de deixá-lo sozinho ali fora. Ele não tinha dúvidas de que algumas pessoas o considerariam um péssimo pai por permitir que aquilo acontecesse. Mas Josh sempre ficava no campo de visão das câmeras de segurança e Alex podia vê-lo no monitor, que ficava ao lado da caixa registradora. Era uma das regras da família e Josh sempre a respeitava. Christy, como de costume, estava sentada na mesinha atrás do balcão da registradora. Ela havia separado as roupinhas da boneca em diferentes pilhas e parecia alegre em trocar as roupas de boneca de um modelo para o outro. A cada vez que finalizava, ela olhava para Alex com uma expressão alegre e inocente e perguntava ao papai se ele achava que a boneca continuava bonita, como se fosse possível para Alex dizer que não achava. Menininhas, elas conseguiam amaciar os corações mais embrutecidos. Alex estava organizando algum dos frascos de condimentos quando ouviu soar a campainha, que tocava quando uma cliente abria a porta da loja. Levantando a cabeça por cima da gôndola, ele viu Kate entrar na loja. Oi, senhorita Kate, disse Kirsten, aparecendo por trás da caixa registradora. Você gosta de roupas que eu coloquei nas minhas bonecas? Do lugar onde ela estava, ele mal conseguia ver a cabeça de Christy por cima do balcão, mas ela trazia nas mãos Vanessa, Rebecca, qualquer que fosse o nome da boneca de cabelo castanho, e a segurava para o alto para que Kate pudesse vê-la. Ela está linda, Christy, respondeu Kate. Esse vestido é novo? Não, eu o ganhei faz algum tempo, mas ela não usou nos últimos dias. Qual é o nome dela? Vanessa, disse ela. Vanessa, pensou Alex. Quando ela elogiasse Vanessa mais tarde, pareceria um pai bem atencioso. Foi você que deu esse nome a ela? Não, ela já veio com esse nome. Pode me ajudar a calçar as botas nela? Eu não consigo puxá-las até os joelhos. Alex observava quando Christy entregou a boneca para Kate e quando a cliente começou a calçar a boneca com as botas de plástico flexíveis. Por experiência própria, Alex sabia que era mais difícil do que parecia. Uma garotinha não teria condições de puxar as botas para se encaixassem.
Ela teve dificuldades para fazer aquilo, mas de algum modo Kate fez com que tudo parecesse bem fácil. Ela devolveu a boneca e perguntou: "O que acha? Está linda. Você acha que seria bom colocar um casaco nela?" "Não, não está tão frio lá fora." "Eu sei, mas a Vanessa é meio friorenta às vezes. Eu acho que ela vai precisar de um." A cabeça de Chris sumiu por trás do balcão e logo voltou a aparecer. "Qual ficaria melhor nela? Um azul ou um roxo?" Kate colocou o dedo na boca, analisando os casacos com uma expressão séria. "Acho que o roxo vai ficar mais bonito." Christy assentiu. "É o que eu estava pensando também. Obrigada." Kate sorriu antes de desviar o olhar, e Alex concentrou sua atenção nas mercadorias, antes que ela percebesse que ele a observava, com os cantos dos olhos. Ele viu Kate pegar a pequena cesta de compras antes de ir para o outro corredor. Alex voltou para o balcão da caixa registradora. Quando ela o viu, ele acenou amigavelmente. "Bom dia." "Oi." Ela tentou colocar uma mecha de cabelo por trás da orelha, mas era curta demais para ficar no lugar. "Só preciso pegar algumas coisas. Me avise se não conseguir encontrar algo que precisa. Às vezes os produtos são remanejados." Ela fez que sim com a cabeça, antes de continuar a andar pelo corredor. Quando Alex assumiu seu posto atrás da caixa registradora, ele deu uma rápida olhada na tela do monitor. Josh estava pescando no mesmo lugar, enquanto um barco se aproximava lentamente do ancoradouro. "O que você acha, papai?" perguntou Christy enquanto puxava a barra das calças dele com a mão e segurava a boneca com a outra. "Oh, ela está linda", disse Alex, aconchegando-se ao lado dela. "E gostei bastante do casaco também. Vanessa é meio friorenta, não é?" "É sim, mas ela me disse que quer brincar no balanço, então provavelmente vai ter que se trocar." "Ah, é uma ótima ideia. Talvez possamos ir ao parque depois do almoço, se você quiser brincar no balanço também", propôs Alex. "Não quero brincar no balanço. É a Vanessa que quer, e é só no... Faz de conta, papai." "Ah, tudo bem", disse ele, levantando-se. "Lá se vai o passeio no parque", pensou ele. Perdida em seu próprio mundo, Chris começou a despir a boneca novamente. Alex deu uma olhada no monitor para ver onde Josh estava, bem no momento em que o adolescente entrou na loja, trajando apenas uma bermuda. Ele lhe entregou um maço de notas para a bomba de gasolina no ancoradouro, disse ele, antes de correr para fora. Alex registrou a compra da gasolina e acionou a bomba enquanto Kate vinha até a caixa registradora. Quando ela olhou por cima do balcão para ver onde Christy estava, Alex percebeu a mudança de cor nos olhos dela. "Encontrou tudo o que precisava?" "Sim, obrigado." Ele começou a guardar as compras que ela fez em uma sacola plástica. "Meu livro favorito de Dirks é Grandes Esperanças", disse ele, tentando parecer amistoso, enquanto colocava os produtos na sacola. "Qual é o seu?" Em vez de responder imediatamente, ela pareceu se assustar por ele ter lembrado de que ela havia dito que gostava de Dirks. "Um conto de 2 cidades", respondeu ela, com a voz suave. "Gostei desse também, mas é uma história triste." "Sim, é por isso que eu gosto dela." Como ele sabia que ela voltaria para casa a pé, ele colocou mais uma sacola ao redor da primeira. "Eu imagino que, como você já conhece a minha filha, é hora de eu me apresentar. Meu nome é Alex. Alex Hotley. O nome dela é senhorita Kate", disse Christy por trás dele. "Mas eu já lhe falei isso, não lembra?" Alex olhou para Christy por cima do ombro, quando se voltou para Kate. Ela estava sorrindo enquanto lhe entregava o dinheiro. "Apenas Kate", disse ela. "Prazer em conhecê-la, Kate." Ele tocou nas teclas da gaveta da registradora, se abriu com o som de uma sineta. "Imagino que você mora aqui por perto." Ela nunca conseguiu responder. Em vez disso, quando Alex olhou para cima, percebeu que os olhos dela haviam se arregalados pelo medo.
Virando-se para trás, ele percebeu o que ela havia visto no monitor, que estava atrás dele. Josh havia caído na água, ainda vestindo suas roupas e se debatia, agitando os braços em pânico. Alex sentiu sua garganta se fechando repentinamente e começou a mover por um instinto. Ele saiu correndo de trás do balcão, passando em disparada pela loja e pelo depósito. Ao abrir a porta, esbaforido, esbarrou em um caixote de toalhas de papel, derrubando-as no chão, mas não diminuiu o passo. Alex abriu a porta dos fundos com toda a força, sentiu a adrenalina lhe correr pelo corpo, enquanto saltava por sobre alguns arbustos, encurtando o caminho até o ancoradouro. Chegou sobre as estruturas de madeira, correndo a toda velocidade. Quando tomou um impulso e saltou, Alex conseguiu ver Josh na água, agitando os braços. Com o coração batendo forte contra as costelas, Alex voou pelo ar e atingiu a água bem perto de onde Josh estava. A profundidade não era grande, menos de 2 metros, ele imaginava. E ao sentir os pés encostarem no fundo, lamacento afundou até os tornozelos. Ele lutou para voltar à superfície e sentiu a pressão nos braços, quando os estendeu para pegar Josh. Pronto, peguei você, gritou ele. Peguei você. Mas Josh estava se debatendo e tossindo, sem conseguir recobrar o fôlego. Alex teve que se esforçar para contê-lo, enquanto o trazia de volta para a parte mais rasa da água. Depois, com um esforço imenso, levou Josh para a margem coberta pela grama, com as alternativas lhe correndo pela mente. Massagem cardíaca, respiração boca a boca, ou tentar forçar Josh a expelir a água pelo que havia engolido. Alex tentou fazer com que o filho deitasse de costas, mas o menino resistia. Ele se debatia e tossia. Embora ambos ainda estivessem dominados pelo pânico, aquela reação significava que Josh ficaria bem. Alex não sabia quanto tempo levava, talvez apenas alguns segundos, mas parecia ter demorado bem mais, até que Josh finalmente, ao tossir, cuspiu num jarro d'água e pela primeira vez conseguiu recobrar o fôlego. Ele respirou fundo e voltou a tossir. Inalou mais uma vez e tossiu novamente, embora desta vez parecesse mais como se ele estivesse limpando a garganta. Ele puxou o ar mais algumas vezes, ainda afetado pelo pânico, e foi somente então que o garoto pareceu perceber o que havia acontecido. Ele se aproximou de seu pai e Alex o abraçou com força. Josh começou a chorar, com os ombros tremendo. Alex sentiu seu estômago embrulhar ao pensar no que poderia ter acontecido. E se ele não tivesse percebido que Kate estava olhando para o monitor? E se mais um minuto tivesse se passado, as respostas para aquelas perguntas faziam com que ele tremesse tanto quanto Josh. Depois de alguns minutos, o choro de Josh começou a diminuir e ele disse suas primeiras palavras desde que Alex o tirou da água. "Me desculpe, papai", disse ele, entre os soluços. "Me desculpe também", sussurrou Alex. Ele continuou abraçando seu filho, tremendo, que se eles o soltasse de algum modo o tempo começasse a retroceder e que se aquilo acontecesse de novo o resultado pudesse ser diferente. Quando finalmente conseguiu afrouxar os braços ao redor de Josh, Alex viu que havia um grupo de pessoas olhando para eles atrás da loja. Roger estava lá, assim como os clientes que estavam comendo perto da churrasqueira. Outros 2 clientes esticavam o pescoço, provavelmente recém-chegados, e é claro, Kristen estava lá também. Ele repetidamente voltou a se sentir um par terrível, porque ele viu que sua garotinha estava chorando, com medo e precisando dele, mesmo que estivesse aninhada nos braços de Kate. Alex só conseguiu entender o que havia acontecido depois que ele e Josh se trocaram e vestiram roupas secas. Roger havia preparado hambúrgueres e batatas fritas para as crianças, e todos estavam sentados à mesa na área ao redor da churrasqueira, embora nenhum deles estivesse com o menor apetite. A linha do meu anzol se enroscou no barco quando ele estava saindo do ancoradouro, e eu não queria perder minha varinha de pescar. Eu achei
que a linha fosse arrebentar, mas ela me puxou para o rio e eu engoli muita água. Não consegui respirar e parecia que tinha alguma coisa me puxando para baixo, disse Josh, hesitando por um momento. Acho que deixei a vara cair no rio. Christy estava sentada ao lado dele, com os olhos ainda vermelhos e inchados. Ela havia pedido que Kate ficasse um pouco com ela, e Kate continuava ao seu lado, ainda segurando sua mão. Está tudo bem, eu vou até lá daqui a pouco, e se eu não conseguir encontrá-la, pegamos outra para você. Mas se isso acontecer de novo, deixe a vara ir embora, certo? Josh, respirando fundo, e assentiu. Me desculpe, foi um acidente, disse Alex, para tranquilizá-lo. Mas você não vai mais me deixar pescar e me arriscar novamente a perdê-lo? Pensou Alex. De jeito nenhum. Em vez disso, ele preferiu dizer: vamos conversar sobre isso mais tarde. E se eu prometer que vou soltar a vara da próxima vez? Como eu disse, vamos conversar sobre isso mais tarde. Agora, por que não come alguma coisa? Não estou com fome. Eu sei, mas estamos na hora do almoço e você precisa comer. Josh pegou uma das batatas fritas e mordeu um pequeno pedaço, mastigando-a mecanicamente. Kristen fez o mesmo. Na mesa, ela quase sempre imitava os movimentos de Josh. Aquilo era o bastante para irritar Josh, mas ele não parecia ter qualquer energia sobrando para protestar. Alex se virou para Kate. Ele engoliu em seco, sentindo-se repentinamente nervoso. Posso conversar com você por um minuto? Ela se levantou da mesa e ele a levou para longe das crianças. Quando estava longe o bastante para que os meninos não pudessem ouvi-los, ele limpou a garganta. Quero agradecê-la pelo que fez. Eu não fiz nada, protestou ela. Fez sim. Se você não estivesse olhando para o monitor, eu nunca iria saber o que estava acontecendo. Talvez eu não tivesse alcançado a tempo, disse Alex. Ele parou por um momento. E obrigado por cuidar de Kristen. Ela é uma coisa mais doce e carinhosa do mundo, mas é bastante sensível. Fico feliz por você não ter deixado ela ficar sozinha, mesmo quando tivemos que subir e trocar de roupa. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, assentiu Kate. No silêncio que conseguiu, ela repentinamente percebeu o quanto estava próxima de Alex e deu um pequeno passo para trás. Olhe, acho que é hora de eu ir. Espere, disse Alex. Ele foi até os refrigeradores no fundo da loja. Você gosta de vinho? Ela balançou a cabeça. Às vezes, mas... Antes que ela pudesse concluir a frase, ele se virou e abriu a porta, retirando uma garrafa de Chardonnay. Por favor, eu gostaria que você aceitasse. Este é um ótimo vinho. Eu sei que você não imaginaria encontrar uma boa garrafa de vinho aqui, mas quando estava no exército, eu fiz um amigo que me ensinou a apreciar. Apesar de ser amador, eu considero um especialista, e é ele quem escolhe os vinhos que eu vendo. Tenho certeza de que você vai gostar. Você não precisa fazer isso. É o mínimo que eu posso fazer, disse ele, abrindo um sorriso. É uma forma de dizer obrigado. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela olhou nos olhos dele e não desviou o olhar. Tudo bem, disse ela, finalmente. Depois de pegar suas compras, ela saiu da loja. Alex voltou para a mesa depois de um pouco mais de persuasão. Josh e Chris terminaram de almoçar, enquanto Alex foi até o ancoradouro para buscar a vara de pescar. Quando ele voltou, Joyce já estava amarrando seu avental e Alex pôde levar as crianças para um passeio de bicicleta. Depois todos entraram no carro e foram para Wilmington, onde viram um filme e comeram pizza. As atividades antigas e infalíveis quando é necessário passar um tempo com as crianças. O sol já havia se posto e eles estavam cansados quando voltaram para casa. Assim, depois de um banho e de se vestir em seus pijamas, Alex se deitou entre os dois na cama durante 1 hora, lendo-lhe histórias, até finalmente apagar as luzes. Na sala de estar, ele ligou a televisão e correu pelos canais por algum tempo, mas não estava muito disposto a assistir o que quer que fosse. Em vez disso, voltou a pensar em Josh. Embora soubesse que seu filho estava em segurança no quarto, ele sentiu um arrepio, o mesmo medo que sentia antes, a mesma sensação de haver fracassado.
Ele estava fazendo o melhor que podia, e ninguém era capaz de amar os seus filhos mais do que ele. Mesmo assim, não conseguia evitar sentir de que, de algum modo, aquilo não era o bastante. Mais tarde, o bom tempo, depois que Josh e Chris estavam dormindo, Alex foi até a cozinha e pegou uma cerveja na geladeira. Ele a bebeu lentamente no sofá. As lembranças do dia estavam vivas na sua mente, mas desta vez ele pensava em sua filha e na maneira de como ela se agarrava a Kate, seu pequeno rosto enterrando no pescoço dela. A última vez que ele vira aquilo fora quando Carly ainda estava viva.